Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma manhã na presença do Senhor, mais um tempo para juntos louvarmos a Deus, aprendermos um pouquinho mais da palavra. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 em diante, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos discípulos que haviam de crer nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que Deus quer nos tornar livres. Livre de toda culpa, livre de todo pecado, livre de toda amarra, livre de toda seta, livre de tudo aquilo que nos impede de viver o que Deus tem para nós. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando um pouco sobre quantas coisas vêm muitas vezes sobre a nossa vida e tem nos impedido de viver em exatidão aquilo que Deus sonhou para nós. A palavra do Senhor diz que quando ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, ou seja, quando nós não tínhamos ainda a forma, a Bíblia diz que ainda ali Deus já tinha sonhado conosco. Ou seja, ainda que nós não sejamos fruto do sonho dos nossos pais, ainda que talvez nós não sejamos fruto dos sonhos de outras pessoas, ainda que infinitamente mais coisas aconteçam, a Bíblia diz que há um sonho de Deus para nós. Agora, em meio a esse sonho de Deus, há um objetivo, que é que a gente possa viver na plenitude os projetos de Deus para nós. Agora, então, voltando para a questão desse texto, o que tem nos impedido de viver na plenitude o que Deus preparou para nós? E aí eu poderia elencar aqui alguns fatores. Muitas vezes o nosso medo, muitas vezes os nossos pecados, muitas vezes por não ter clareza do projeto de Deus. São tantas coisas que vêm para nos roubar muitas vezes daquilo que Deus tem para nós. Um trauma de infância, uma situação familiar em que nós vivemos, uma situação com uma amizade, são tantas situações que tentam nos dominar. Mas no final desse texto, o autor vem dizendo aqui: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Deus quer me tornar livre e Ele quer te tornar livre. A Bíblia diz que Jesus foi enviado para morrer naquela cruz, para gerar em nós vida abundante, para nos tornar livres de todo o império das trevas, para escrever o nosso nome no livro da vida e nos dar o direito de sermos feitos filhos de Deus. Agora, se você deseja essa vida nova do Senhor, nós precisamos então clamar a Ele, pedir para que Ele nos dê clareza, entendimento. Mas a gente também precisa praticar aquilo que a palavra nos diz. Lá no livro de Provérbios, diz que o pai e a mãe deveria instruir a criança no caminho que deve andar, e quando ela envelhecer, ela não se desviaria. Mas esse instruir não é falar, é dar exemplo, é ser exemplo. Quando a palavra diz aqui sobre buscar o Senhor, sobre nos colocar na presença dEle, não é uma retórica, mas é uma prática. A Bíblia diz que à medida que nós nos achegamos ao Senhor e clamamos a Ele, e colocamos em prática a direção que Deus nos dá, então a nossa história começa a ser transformada. Que eu e você sejamos cristãos de prática, que coloquem em prática a orientação do Senhor, para que sejamos verdadeiramente livres e possamos verdadeiramente viver tudo que Deus preparou para nós nesse dia. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Senhor, sonda o nosso coração. Sonda, Deus, os nossos sonhos, desejos, os nossos medos. Ó Deus, aquilo que nos trava, aquilo que nos impede tantas vezes.
Nós queremos viver o Teu sobrenatural e cremos que há um sobrenatural do Senhor para nós. Senhor, mas entendemos que também muitas vezes a nossa dúvida nos impede, o nosso medo nos impede, ó Deus, os nossos traumas nos impedem. Ó Deus, então tudo isso que haja sobre nós, Deus, traz clareza. Arranca do nosso coração, arranca do nosso ser, enche-nos da Tua presença, para que possamos clamar, Te adorar e Te servir. Ó Deus, e que verdadeiramente nesse dia nós sejamos livres para viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nos dá sabedoria, ousadia, intrepidez e discernimento. Nós Te pedimos, Deus, abençoe, Deus, eu Te peço agora a vida de cada um daqueles que nos acompanham aqui nesse tempo de devocional. No trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus lares, na sua saúde, em tudo que venham a fazer. Nós Te pedimos e Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que você não deixe nesse dia o medo ou as dúvidas te dominarem, mas que você possa buscar o Senhor de todo o seu coração. Amém? Quero desafiar você a compartilhar essa devocional com seus familiares e amigos, né? Disponibilizar para outras pessoas também. E se você desejar participar do tempo de leitura bíblica conosco, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo tem os textos a serem lidos no dia de hoje. Amém? Deus abençoe seu dia, que ele seja abençoado pela presença do Senhor em nome de Jesus. Um abraço e até mais.